Você sabia de uma novela sobre Maria Madalena, uma das mulheres mais conhecidas da história de Jesus? Eu diria que essa é a primeira novela bíblica feita fora da Record, apesar do motivo dela existir ser em parte o sucesso das bíblicas da Record, que é um sucesso muito grande entre o público latino e hispânico. Apesar disso, essa novela Maria Madalena parece também buscar um público um pouco diferente, porque ela tem umas coisinhas peculiares que não tem nas produções bíblicas da Record. E essas diferenças começam na produção. E diferente aqui no Brasil, onde as novelas são produzidas pela própria emissora, a Record, que agora também tem aí a produtora Casablanca para ajudar, mas em geral a própria emissora faz, essa aqui, Maria Madalena, ela é produzida pela Sony Pictures Television e pela Dopamine para ser exibida na emissora chamada TV Azteca. Portanto, essa é uma novela mexicana, mas que tem boa parte da equipe do elenco colombiana, entre outros aí da América Latina. A exibição dessa novela, inclusive, foi praticamente ao mesmo tempo que a novela Jesus aqui no Brasil. Ela foi exibida entre outubro de 2018 e fevereiro de 2019, enquanto Jesus foi de julho de 2018 a abril de 2019. Mas vamos lá, como que é a história dessa novela? Como que se desenrola? A trama da novela acompanha em paralelo duas principais histórias, duas principais tramas, que é, obviamente, Maria Madalena e, em paralelo, Jesus. São as duas linhas narrativas que vão indo em paralelo. E o ritmo da obra é de série, apesar de inúmeros elementos novelescos que o México é expert em fazer junto ao Brasil. O ritmo da série, para vocês terem uma noção, pegando no geral, é muito mais dinâmico do que Reis, por exemplo. E a direção é toda de série mesmo. Nossa mocinha Maria Madalena é apresentada como sendo uma hebreia que vive com um pai, inteligentíssima, mas que vive sufocada no mundo machista onde ela não tem vez nenhuma. E ela acaba sendo obrigada a casar com um moço que não demora muito para se mostrar um péssimo marido, inclusive ao deixá-la órfã num plano sórdido junto com seu próprio pai. Maria, que não tinha mais ninguém, antes tinha apenas o pai, morreu, e então o que ela faz? Ela foge desse marido abusivo e vai parar nas mãos de Caio Valério, um oficial romano que se apaixona por ela e ela, com o tempo, também acaba sendo atraída por ele. Ele despista o marido dela e faz dela sua serva pessoal, enquanto ao mesmo tempo mantém um caso com ela. Maria já estava desiludida com Deus, então com a morte do pai fica ainda mais, então esse caso dela com Caio Valério, esse adultério, misturado com vários outros pecados, não é nada pra ela, nada grave, ela faz porque ela quer, não tem nenhuma gravidade pra ela. Acontece que ela não sabe que o Caio Valério vai se casar por ordens do imperador, e ao saber disso ela intenta fugir ali do palácio. Por conta de uma trama, ela acaba não conseguindo ir pra onde quer e é expulsa do palácio e vai parar num prostíbulo, onde acaba virando uma prostituta. E ali ela é abusada e também é onde ela se infecta de demônios, ela chega no fundo do poço. Lembrando que toda essa história é fictícia, na Maria Madalena a gente sabe que ela tinha uma legião de demônios, então aqui tudo que eu falei pra vocês que acontece na série é uma trama fictícia que foi criada pra justificar essa legião de demônios que entra na Maria, né? Depois de um tempo resistindo em encontrar esse homem sobre qual ele tava todo mundo falando, e já ali no fundo do poço, Maria Madalena finalmente encontra Jesus, que tira os demônios dela e dá a ela uma nova oportunidade de vida. Dali em diante, Maria passa a se deslumbrar com a mensagem de Jesus e com o que ela significa. Inclusive passa por cima dos ciúmes de algumas mulheres, dos discípulos ali com Jesus, passa até por tentativas dela mesma sair daquilo tudo, daquela proximidade de Jesus, mas por fim ela se torna uma discípula absolutamente fiel a Jesus Cristo. Agora, uma coisa que eu não gosto muito aqui que a novela acabou fazendo é essa ideia de fazer a Maria Madalena num primeiro momento se apaixonar por Jesus. Isso acontece na série, na novela, né? Eu entendo a ideia, eles querem passar ali que Jesus foi praticamente o primeiro homem, a primeira pessoa ali que entendeu a Maria, que olhou ela não com os olhos da carne, alguém que entendeu o seu íntimo e deu a ela uma nova chance, não condenou ela, na verdade salvou ela daquela vida de lamaçal em que ela estava, e aí por isso eles criam essa história de que ela se apaixona por ele, um amor não correspondido, né, talvez a primeira vez, porque na novela os homens ficam doidos por ela, ela não quer praticamente ninguém,
que é ali de primeiro momento Caio Valério. Então Jesus seria o primeiro homem aqui na novela que não se apaixona por ela, mas mesmo assim ela se apaixonando por ele, eu acho que é uma ideia muito controversa. Acaba flertando até com aquela ideia absurda e ateísta praticamente de que Maria Madalena se casou com Jesus, né? É claro que eles não aprofundam nisso, é um flerte com essa ideia, mas mesmo assim não gostei muito dessa ideia não. Esse encontro de Maria com Jesus, essa salvação, ocorre mais ou menos na metade da novela, no capítulo 30 e pouco, e ali, até chegar aquele momento, em paralelo, como eu falei, tem a história de Jesus. De primeiro momento a gente vê um Jesus indeciso que não entende ainda a sua missão, sabe que tem uma missão, mas não entende, também é algo meio controverso, mas ok. E aí depois que ele vai ali para aquele episódio do deserto, onde é tentado pelo inimigo, ele vem, já muda radicalmente, já solta frases de sabedoria que estão na Bíblia, como se fosse alguém assim muito vivido e experiente. Então só o deserto transformou tudo aquilo e deu tanta sabedoria pra ele. Gente, eu não tô falando da Bíblia não, tá? Tô falando do universo aqui da novela. A forma como a novela escolhe contar essa história da Bíblia, adaptar essa história da Bíblia. Uma coisa que muda muito em relação aí às novelas da Record é que aqui nem tudo que está ali nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, está adaptado, né? Geralmente as produções bíblicas da Record pega tudo que acontece ali nos livros, a novela Jesus, por exemplo. Aqui não, nem tudo que está lá entra na novela. E o que entra, às vezes, também entra de uma forma bastante modificada. Só que, às vezes, a trama paralela de Jesus Cristo ali com os discípulos, o que a gente vê na Bíblia, acaba chamando a atenção na narrativa da série, da novela, enfim, mais do que a própria narrativa principal da Maria Madalena. Claro, a gente tá falando de Jesus Cristo, né? Ainda que seja um Jesus controverso aqui, é Jesus Cristo. É difícil competir com Jesus. Ele é a história principal da Bíblia, do Novo Testamento. Então, do ponto de vista dramatúrgico, a trama principal às vezes acaba perdendo um pouco de força para a trama secundária. Para quem tá acostumado com o valor de produção das novelas bíblicas da Record, onde você vai ver, por exemplo, uma Arca de Noé, onde você vai ver um mar, a tempestade do mar, no caso de Jesus, tudo muito bem feito, aqui pode acabar se decepcionando um pouco, porque os efeitos especiais, principalmente nas cenas icônicas da Bíblia, não são o forte da série. Então, aonde que você vê o valor de produção dessa obra? Porque tem uma grande produtora Sony Pictures Television envolvida. Onde que você vê? Você vê nos cenários internos, então aqueles palácios romanos gigantescos. Você vê até em alguns cenários romanos externos, principalmente quando Caio Valério e outros personagens estão ali na capital de Roma, e na verossimilhança das cenas de violência. Pra vocês terem uma ideia, até as cidades cenográficas têm árvores ali no fundo que você percebe que não estão muito bem num deserto, assim como acontece em algumas produções bíblicas aqui da Record. Mas também tem muitas cenas daquele tipo que, sabe quando vai mostrar onde vai se passar a próxima cena, então mostra o palácio de fora, mostra a cidade, só que geralmente esses palácios e essas cidades são inabitadas. Eles pegaram algumas cidades cenográficas que existem lá no Marrocos e não tem uma intervenção ali em CGI, colocar pessoinhas, não, você vê um palácio, tá na cara que é desabitado há anos, feito de um material, sei lá, cor de terra, e quando você vai ver a cena que vai se passar, na verdade tudo ali é de pedra, sabe? E habitado, as ruas todas habitadas, então é um negócio que fica meio feio na série. Sem falar de toda hora aquela legendinha ali no canto da tela. Magdala, Jerusalém. Poxa, eu já vi essa cena 10 mil vezes nesse capítulo, você não precisa falar toda hora que é em Jerusalém. O público não é burro. Uma coisa que eu acho muito importante em produções bíblicas, talvez porque estamos mal acostumados com a Record, que é muito boa nisso, que é a questão da trilha sonora. A trilha sonora, geralmente, ela é muito bonita na Record, e se você vai numa história de Jesus, você precisa, é muito importante. Não faz feio, tem muita música aqui bonita, que entra muito bem, que emociona, que ajuda a contar a história, então muito bem servido também. A mocinha Maria é vivida pela Maria Fernanda Iepes, algo assim. Eu gostei da atuação dela, apesar de ficar na lembrança, assim, praticamente só um tipo de feição dela, né? Só que ela cai muito bem pro papel. Já a atuação do Manolo Cardona, algo assim, que é o Jesus, ele oscila muito essa atuação. Ele se sai bem, principalmente naquelas cenas de discurso, ele tem olhares para os agraciados, para as pessoas ouvintes, um olhar muito doce. Mas eu acho que a atuação dele acaba faltando um pouco quando é no drama, quando é entre ele e tal personagem, não essas cenas de grupo. Agora, o grande destaque do elenco aqui é, sem dúvida, o Andrés Parra fazendo Pedro, Simão Pedro. Porque vamos combinar que o Pedro já é um personagem incrível ali na narrativa da Bíblia, né? E aí você ainda coloca um ator fantástico como Pedro, que é o Andrés Parra. Aí você tem tudo de bom. Aqui na novela Jesus da Record, a gente também teve o Petrônio Gontijo, então assim, Simão Pedro tá muito agraciado com atores incríveis. O Andrés Parra
Parra, ele fez, se você não sabe, aquela novela, narconovela, chamada Pablo Escobar, o Senhor do Tráfico, ou então é o Patrão del Mal. Desculpa pelo espanhol, tá? Ele protagoniza, ele faz o Pablo Escobar. Eu já achava a atuação dele incrível naquela novela lá, que é uma novela colombiana, e aqui, fazendo o Simão Pedro, ele nem de longe lembra o Pablo Escobar, pra você ver como o cara é bom, como o ator é bom. Outros destaques na atuação, André Soares fazendo Tribuno Emílio, a Juana Arboledo fazendo a Joana, incrível também, o Luiz Roberto Guzmán como Caio Valério, terrível Caio Valério, vilão aqui, apesar de ser em primeiro momento o par romântico da Maria Madalena. Aliás, muito me irrita parte do público e a própria Maria torcendo por esse casal aí, Maria e Caio Valério, porque o Caio Valério é um monstro, é um canalha. Mas isso é mal de público, né? É gente que exalta Malquias em Reis, que exalta outros perturbados aí do cinema. A pessoa não pensa, não para pra pensar o que aquela pessoa realmente é, o que significa, e fica shippando esses casais. Não dá, pelo amor de Deus. Ainda bem que a novela aqui, ela não faz isso, ela parece fazer isso de início, mas não faz. Ela retrata e trata o personagem como o monstro que ele é. Tanto é que ele paga caro por seus atos em vida e em morte, já que não se arrependeu de nada, então não tem nem motivo aí pra ser bem tratado pela narrativa da novela. A trama acaba às vezes ficando um pouco entediante, entra naquelas chamadas barrigas de novela, que são aqueles vários capítulos que não acontece nada demais, que tudo é enrolado, mesmo a novela sendo curta comparada às brasileiras, 60 capítulos apenas, então eu acho que não tinha nem justificativa pra ter as barrigas que tem. A série é escrita por 5 roteiristas, e desse trabalho aí sai algumas falas e alguns posicionamentos de Jesus, que pode também ser bastante assim controversos com o público mais conservador, que tá mais acostumado à Bíblia de forma ao pé da letra, como por exemplo Jesus sendo passado pra trás aí em mentiras, sei lá, coisas assim bem controversas mesmo. Agora sim, pra falar aqui pra vocês, a coisa mais polêmica de verdade nessa novela é o teor de erotismo e de violência que ela carrega. Sim, se você tá acostumado com as produções bíblicas da Record, no que tange isso tudo aí, muito cuidado a assistir essa novela aqui, porque ela tem diversas cenas de sexo e cenas de violência com muito sangue. Tudo bem que Rei Davi, da Record, teve uma cena de nudez frontal feminina, foi uma vez só, e as outras tiveram algumas outras cenas mais eróticas, né? Mas aqui é muito diferente. Claro que não são cenas explícitas, não são, mas são cenas assim, bem fortes e expositivas. E na questão da violência, não economizo em sangue, então às vezes alguém vai chegar ali e vai passar o punhal no pescoço do outro, você prepara porque você vai ver sangue e aquele barulhinho de sangue saindo. Cuidado aí pra assistir, dependendo aí com crianças, menores, enfim. E sinceramente eu acho isso aí uma coisa muito esquisita e controversa. Já falei essa palavra controverso aqui, mas é porque é verdade. Se você faz uma história de Jesus com temas cristãos, com temas inspiradores, você até passa mensagens cristãs ali. Você sabe que você está fazendo essa produção para quem? Para o público cristão, o público que está acostumado com esse tipo de produção, seja de outros países, o que for. E aí você pega e faz esse tipo de cenas que você sabe que esse público não espera, não quer. Enfim, eu acho isso muito esquisito, mas fazer o quê, né? Então atentem-se que a classificação etária indicativa dessa novela é para maiores de 16 anos. No final das contas, a minha nota para essa novela é 6,5 de 10. E se você quiser assistir ela nos meios oficiais, ela está disponível no momento da gravação desse vídeo e publicação na Netflix. Só digitar lá Maria Magdalena. Galera, esse quadro aqui é o quadro novo, o primeiro episódio desse quadro que se chama Periféricos, onde eu vou falar sobre produções bíblicas de fora da Record. Seja nacionais, seja internacional, como é o caso aqui, seja novela, série, filme, e também não necessariamente bíblica, mas com temática gospel, temática cristã, tudo que tanja isso daí vai entrar nesse quadro, não tem uma frequência certa. Lembra que no final do ano passado eu falei pra vocês que tinham 2 novos quadros pra entrar, entramos agora com esse primeiro. Você gostou desse quadro? Gostou dessa ideia nova? Qual a próxima produção bíblica de fora da Record você quer ver aqui nesse quadro? Diga aqui embaixo nos comentários, diga também se você já assistiu essa novela, se você conhece, se você tá com vontade de assistir, qual é a sua nota. E também meu agradecimento à Fianaya e Nair Enes, que apoiam esse canal, apoiam muito. A partir de apenas R$ 2,99 você também pode apoiar e ter benefícios exclusivos, como enquetes exclusivas, lives, vídeos semanais exclusivos. Tem 2 formas de você apoiar, R$ 2,99 e R$ 6,99. Juntos a esses e a outros benefícios exclusivos, você também vai ter o seu nome para sempre aqui no vídeo. Aqui na tela tem outros 2 vídeos para você ficar um pouquinho mais com o canal. Eu te vejo no próximo vídeo e shalom!